que nós possamos juntos tirar proveito da lição de hoje do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nós abrimos no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nós abrimos na parte que fala, no item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão, um povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse trecho está em São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. E também em São Mateus, capítulo 7, versículo de 46 a 50. Então, evidentemente que nessa lição, Jesus não estava menosprezando seus parentes, no caso ali, a sua mãe e os seus irmãos. Mas ele estabeleceu um diferencial entre o nosso parentesco corporal e o nosso parentesco espiritual. Porque aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, compartilhando dos seus ensinamentos, não eram seus parentes consanguíneos, não era mãe de sangue e nem eram os irmãos de sangue, mas eles estavam ali ouvindo e compartilhando do ensinamento. Então há uma grande diferença nesse sentido. Às vezes a gente que assume um compromisso religioso, tanto na Umbanda como nas várias religiões, a gente também muitas vezes não está rodeado dos nossos parentes consanguíneos. Muitas vezes a gente está rodeado dos parentes que são espirituais, que são aqueles que antes da gente reencarnar assumiram o compromisso de estar ao nosso lado, nos ajudando a realizar a nossa missão, realizar a nossa tarefa aqui na Terra. Então a gente não pode esperar que os nossos parentes estejam conosco nessa caminhada. Eles podem ajudar, como no meu caso, meus parentes me ajudam de outra forma, né? Quando precisa de uma doação, eles estão sempre participando, mas não tem nenhum deles aqui, né? Quando eles estão aqui, eles vêm porque estão precisando. Quando estão precisando, aí eles se fazem presente no terreiro, né? E se a gente ajuda aqueles que não são os nossos parentes consanguíneos, que dirá aqueles que são nossos parentes consanguíneos? Então, a porta da nossa casa está aberta para todos, na verdade, dentro daquele número que hoje a pandemia permite atender. Então, aí Jesus mostra que o nosso parentesco real é o espiritual, que são aquelas pessoas que são afins conosco para a gente realizar a nossa tarefa. E aí ele não quer menosprezar sua mãe e seu irmão, ele simplesmente quer mostrar que existe na Terra, na vida de cada um de nós, pessoas que não são parentes nossas consanguíneas, mas que nós enxergamos nela verdadeiros irmãos, né? Verdadeiras mães e pais, porque eles compartilham dos nossos compromissos, compartilham das nossas ideias, e sempre que nós precisamos deles, eles estão do nosso lado, né? Então são esses espíritos afins conosco, né? Afinidade não é necessariamente ligada ao parentesco. Isso não quer dizer que nós não tenhamos afinidade com os nossos parentes corporais, com os nossos parentes consanguíneos. Mas a gente às vezes tem vizinho que a gente tem mais apreço do que um irmão, um pai, uma mãe. E muitas vezes a gente se cobra, né? A gente fala assim, nossa, mas eu gosto, né? Eu tenho mais, não vou nem dizer gosto ou amo, eu tenho mais afinidade com fulano do que com a minha irmã, mais afinidade com ciclano do que com a minha mãe ou com o meu pai. E às vezes a gente se cobra, porque a gente tem que, na verdade, honrar e respeitar aqueles que nos deram a oportunidade do reencarne. Eles são do jeito que são, nós somos do jeito que somos, mas o respeito não quer dizer
que a gente vai deixar dos nossos compromissos espirituais por conta daquilo que eles nos julgam, por conta daquilo que eles nos falam. A minha família, graças a Deus, entende os meus compromissos, né? Então, muitas vezes eu não me faço presente em aniversário, porque eu falo, uma família muito grande tem aniversário todo dia, né? Então, assim, se eu fosse olhar os aniversariantes da minha família, eu não estaria presente nos compromissos do portal e nem nos compromissos do recanto, porque tem um aniversário, tem um churrasco, tem uma confraternização, mas sempre que eles precisam, eu estou pronta a ajudar, porque eu entendo assim, se eu ajudo aqueles que eu nem conheço, e dirá aqueles que fazem parte da minha família consanguínea, da minha família que me deu a oportunidade de estar na Terra. Então, às vezes, a gente precisa de bater o pé, né? Sim, porque no início, eles não aceitavam que eu não estava presente. Só que, ao longo do caminho, eles foram percebendo que a nossa tarefa era maior do que isso. Então, eles respeitam e sabem que eu não vou poder estar presente. Mas, quando eu posso, eu me faço presente nesses aniversários. Quando não tem outro compromisso no terreiro, aqui no Portal em São Paulo, ou lá no recanto. Então, na verdade, Jesus nos mostrou que a vida é feita disso, de parentes que parecem mais parentes, que na verdade são os espirituais, e da nossa família consanguínea. A todos eles, nós devemos o nosso respeito, o nosso agradecimento, a nossa gratidão eterna pela oportunidade de estarmos nessa família, mas a gente não pode parar os nossos passos, a nossa tarefa, a nossa missão, por conta daquilo que eles acham ou pensam da religião que nós seguimos. Quando eu me tornei espírita, meu pai ainda era vivo e a gente achou que não devia fazer escondido, né? Nós fomos até ele lá em Minas e falamos, né, que a gente tinha mudado de religião. E aí ele nos deixou falando sozinho, né? Então, mas eu sempre procuro pautar minha vida assim, não escondendo a minha religião. Quando eu mudei para a Umbanda também, minha família inteira ficou sabendo que eu virei umbandista e todos eles conhecem a minha espiritualidade, os meus guias. Respeitam e aceitam a orientação dessa espiritualidade. Então, esse é o ensinamento dessa manhã, né? Nós nunca vamos viver cercado numa tarefa espiritual dos nossos parentes consanguíneos, mas com certeza não vai faltar a nossa caminhada no parentesco espiritual. Que Jesus então nos abençoe. Nós vamos envolver a Tina para ela fazer as vibrações e encerrar esse evangelho de hoje. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Fazemos as nossas vibrações com toda serenidade, confiança no Divino Amigo. Abramos o coração vibrações de amor, paz e reconforto em amor aos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz do mundo e principalmente no Brasil, por todos aqueles que governam e pelos que são governados, por todos os enfermos, onde quer que eles estejam. Que Jesus possa estender suas mãos sobre eles, pelos sofredores desencarnados na crosta terrestre, no umbral e nas trevas. Vibremos também pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos jovens desajustados, por todos aqueles que estão desempregados, por todos os lares, para que haja paz, compreensão, serenidade, fraternidade e muito amor, por todos aqueles que estão afastados de seus lares, pelos meninos de rua, para que eles possam encontrar o caminho reto do seu reajustamento, pelos viciados, para que possam ter mãos amigas para ampará-los, pelos velhinhos que estão nas calçadas e por aqueles que vivem sem teto, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos locais de trabalho e estudo, por nós mesmos, graças a Deus.